Portanto, senhor ministro, o senhor assume o Ministério da Justiça sucedendo Flávio Dino. Flávio Dino é esse que diz que perdeu as imagens do dia 8 de janeiro internas do Ministério da Justiça. Isso é um fato muito grave, que naturalmente isso mancha a história do Ministério, porque entre esses fatos nós temos testemunhos de pessoas comuns que garantem que o Flávio Dino estava no Ministério desde o amanhecer do dia e pessoas que dão depoimentos públicos que trabalhou nessa fuga do Lula para o Estado de São Paulo. Tudo isso constrói essa narrativa de proteção e acobertamento do sistema que se pôs sobre a nossa Constituição. A última grande marcha desse governo, e aí, naturalmente, o Ministério não é envolvido, mas é parte porque eles são de governo, que foi, na mesma linha do César Batista, do seu voto César Batista, foi esse asilo a essa primeira-dama peruana, uma das mais infelizes decisões da diplomacia brasileira, inclusive, já pedi ao ministro Mauro Vieira que pudesse declinar do cargo, porque isso mancha a história do Itamaraty. Dizer que a senhora foi acatada aqui como asilo por questão humanitária de saúde, caberia me perguntar, e as pessoas presas do 8 de janeiro também, que têm problema de saúde, de doença, de família, que não têm essa mesma consideração. Para finalizar, então, o senhor diz que sempre respeita a liberdade de expressão, mas isso não é a máxima do governo que só fala por ela, e o senhor finaliza com uma frase, que eu vou finalizar aqui, que não podemos inovar além da Constituição. As interpretações que o senhor fez como ministro do Supremo, agora como ministro da Justiça, na verdade, é um afronto à nossa Constituição. Eu me pergunto, como conversar com os brasileiros para confiar num sistema jurídico de polícia e de segurança pública, quando só tem, na trajetória política do ministro e na conivência do governo, tantas inconstitucionalidades que afrontam principalmente até com os direitos humanos? Bom, eu primeiro... Se não, Vossa eu vou Excelência... responder, não, porque isso eu preciso responder diretamente. Bom, em primeiro lugar, Vossa Excelência lê um libelo preparado por alguém contra a atuação desse ministro. Bom, e eu quero dizer para o senhor pode entender muito de Constituição, o senhor disse que várias coisas são inconstitucionais, mas para mim quem decide o que é constitucional ou não é a Suprema Corte. Nenhuma decisão individual prospera sem o beneplácito do colegiado e sem a supervisão do Ministério Público. Então todas as minhas decisões, em todas essas questões que o senhor relatou, tiveram respaldo de 11 ministros da Suprema Corte, que são profissionais do mais alto nível, que representam as mais diversas profissões jurídicas e que vêm de todas as regiões do país e que são aprovados depois pelo Senado Federal, depois da indicação do Presidente da República, que tem notável saber. Então, todas essas decisões às quais Vossa Excelência se refere são fruto de um colegiado que goza, por presunção constitucional, de notável saber, primeiro. Então, as decisões não são minhas, são colegiadas, como todas essas outras que o senhor está criticando agora. Ninguém decide sozinho porque é um órgão colegiado. Segundo lugar, no caso do impeachment da presidente Dilma, o que é que eu decidi como presidente do Senado naquele momento em que estava coordenando aquele verdadeiro júri? Eu tinha que decidir se um destaque oferecido por um partido político, isso era regimental, podia ser votado separadamente daquela outra questão primeira, que era a cassação dela, ou da cassação do mandato dela. E a segunda questão era a perda, não só dos direitos políticos, da possibilidade de utilizar, de ocupar qualquer cargo público, que é muito mais grave do que a questão da perda dos direitos políticos. Eu submeti essa questão, porque eu não era juiz lá. Eu era simplesmente o coordenador, como um juiz do júri. Quem decide foi o júri. Eu decidi uma questão regimental, fui assim aconselhado pelo experimentadíssimo secretário da mesa, que era o escrivão do impeachment, que dizia que havia vários precedentes nesse sentido, e eu biparti essa questão. E essa questão não foi decidida por mim, foi decidida soberanamente pelos senhores senadores. Então, a responsabilidade por essa decisão não é minha, a responsabilidade é dos senadores. Primeiramente, decidiram pela perda do mandato, e, em segundo lugar, decidiram pela não perda dos direitos políticos ou pela possibilidade de continuar exercendo cargos e funções públicas. Quero dizer para Vossa Excelência também que dessas decisões do Supremo Tribunal Federal decorreram várias alterações no Código de Processo Penal, relatado por um deputado que é um jurista, que hoje é o ministro Paulo Teixeira, que introduziram nesse diploma legal a proibição da condução coercitiva, que hoje é lei, a criação do juiz de garantias, que hoje é lei, o procedimento segundo o qual o delatado nas delações premiadas fala depois do delator, e mais, tornou legislação positiva as audiências de custódia, entre outras decisões que o Supremo Tribunal Federal julgou naquele momento em que, enfim, nós passamos, enfim, por
um lapso histórico extremamente difícil, mas foram decisões do Supremo Tribunal Federal que depois foram acolhidas pelo Congresso Nacional, a meu ver, em boa hora. A meu ver, em boa hora. O Congresso é soberano, o Congresso tem a noção dos valores e princípios constitucionais que regem a vida da sociedade brasileira. Então, eu queria dizer isso a Vossa Excelência e, sobretudo, porque não ouvi nenhuma pergunta de Vossa Excelência, só ouvi acusações totalmente infundadas.